Glória a Deus. Como é bom, né? Como é bom. Irmãos, o hino foi escolhido hoje à tarde. Eu estava pensando na mensagem desta noite do estudo bíblico e escolhi esse hino em razão de ele ser um dos hinos que nos traz literalmente um pensamento bem profundo sobre o livro de Ruth, que nessa semana estamos encerrando. Então veja que estamos nos estudos finais do livro de Ruth. Pastor Eber colocou com o nome de estudos complementares, mas na verdade são estudos finais. E quando você está ali nos últimos estudos, nas últimas considerações, nós vemos literalmente neste livro sagrado um fato muito interessante. São 4 capítulos que fazem discorrer a noção exata de 4 grandes personagens. E aí nós estudamos Elimeleque, estudamos Ruth, estudamos Boaz e Noemi. Agora hoje eu quero trabalhar com os irmãos a última parte do capítulo 4, muito bem trabalhada também pelo pastor Eber, mas dando um enfoque diferente. Falamos na segunda-feira sobre Boaz. Na terça-feira nós falamos sobre Ruth. Hoje pela manhã falamos sobre Noemi. E agora à noite estaremos falando sobre Obed, a criança que nasceu, tá bom? E esse estudo vai ser colocado amanhã. Pedimos aos irmãos a paciência, porque para poder baixar o que está sendo gravado, e aí depois editar, não é tão rápido, né? O YouTube não concede, obrigado minha diaconisa, o YouTube não concede de forma tão rápida, né? Mas cremos que até o período da tarde, o estudo que hoje está sendo gravado, amanhã será também disponibilizado. E hoje eu quero conversar com você que está acompanhando direitinho, ali na leitura diária, e acompanha dia a dia os áudios. Eu quero conversar com você sobre Obed, essa criança que nasce. E aí, abra, por gentileza, em Ruth, capítulo 4. E eu quero pegar exatamente a partir do versículo de número 13. Me ajude, Josué, colocando o texto. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Tá bom? Diz a palavra do Senhor: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Então, nesse exato momento, depois que houve o casamento, depois que Boaz paga pelas terras de Elimeleque, depois que Boaz resgata todas as propriedades de Noemi, porque aquele que poderia resgatar em primeiro lugar, ele disse, não me interessa, isso vai trazer problema para a minha propriedade, e eu não tenho interesse em Noemi e Ruth. Aí Boaz faz o negócio, fechado o negócio, não se tinha contrato nessa época, os negócios eram fechados, trocando sapatos, né? Muito interessante isso, né? Você fechava um negócio com alguém, ele levava o seu pé de sapato, você levava o pé do sapato dele.
E, por mais que seja estranho, é óbvio que ali estava uma prova material do contrato. Pastor Heber explorou muito bem isso. E aí, contrato fechado. Aqui está o primeiro momento em que Boaz toma Ruth e ela coabita com ele e passa a ser sua mulher. Estamos em Ruth, capítulo 4, versículo 13. E vamos então ler todo este querido texto. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, ou seja, manteve relações sexuais. E o Senhor lhe concebeu que concebesse. A maioria dos grandes exegetas dizem que Ruth, então, ficou 10 anos ali casada com seu esposo. Não sabemos se ela ficou 10 anos casada. Eles ficaram 10 anos em Moabe, mas pelo menos uma vida, né, de talvez 5, 6 anos ela teve com o esposo e ela não concebeu lá. Significando que talvez tenha Deus fechado-lhe a madre. E essa expressão, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, significa então bênção de Deus para Ruth e bênção do Senhor para essa família. Então, Obed, em primeiro lugar, foi bênção do Senhor Deus aquela menina e aquele menino. E teve um filho. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Preste atenção, quando Boaz casa com Ruth, e ele resgata as terras, biblicamente ocorre a lei do levirato. Boaz, mesmo tendo um filho com Ruth, esse filho é como se fosse de Malom, o primeiro marido, de Elimeleque, o pai de Malom. Então, se Boaz tivesse outros filhos, as propriedades dele, quando da morte dele, passariam para os outros filhos. Mas a terra de Noemi só poderia ser herdada por quem? Por Obed. E aí Noemi fica feliz, porque o nome dela, o nome do esposo dela, as terras deles ficariam para Obed. A Bíblia não diz se este querido Boaz tinha outros filhos, se já era casado, se era um solteirão, mas se ele tivesse outros filhos, sua propriedade anterior seria destes filhos, com esta esposa. Mas a propriedade de Elimeleque, que era da viúva Noemi, volta agora a ser de Noemi, e quando o menino falecesse, imediatamente passaria para quem? Menino não. Quando Boaz falecesse, imediatamente passaria para Obed. E aí, por isso que as mulheres dizem que ele é o resgatador. E aí o versículo 15 diz: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama e deu à luz,
ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que relação entre nora e sogra. E vamos ser francos, Noemi podia ter todos os defeitos do mundo, mas o defeito da birra de uma sogra para com nora, ela não tinha. Ao contrário, essa mulher tratou tão bem as 2 noras, que para outra deixá-la, como nós já estudamos, ela teve que insistir 2 vezes. Aí é que Orfa deixou. Ruth disse, ó, não me instes, ou seja, acabou o papo, eu vou com você. Ah, mas você não é do meu povo, não tem erro. Eu aceito o teu Deus, fico com você, onde você viver eu vivo, onde você morrer eu vou morrer, e eu vou cuidar de você. Então, veja que a Noemi podia ter todos os defeitos, mas ela soube cativar as norinhas. E uma fez com que ela vivesse e tudo se restaurasse. Ou seja, de forma muito bonita, Noemi também colhe aquilo que plantou. Já pensou nisso? Ruth é colheita na vida de Noemi. Você pode ficar tranquilo. Noemi colhe o que plantou. Agora, isso sou eu que estou dizendo. E isso sou eu que estou deduzindo. A Bíblia não traz esse ponto. Mas quando você pega a atitude de Ruth, no capítulo 1, e quando pega o que estas mulheres dizem aqui no versículo, fica muito claro que havia uma relação de amor muito grande entre Ruth e sua sogra. O versículo de número 17 assim diz. 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, ou seja, no colo, e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos agora para o próximo. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Boaz. E Boaz gerou, Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Por que o livro termina com uma genealogia? Sabe por quê? Porque Ruth vai imediatamente, posteriormente, trazer por consequência 1 Samuel, e em 1 Samuel você deixa a liderança tribal e a liderança do período dos juízes, e você começa com a liderança do último dos juízes, que é Samuel, e passamos a ter a monarquia. Em 1 Samuel começa um novo período da história de Israel, muito pouco compreendido, muito pouco discernido, e que nós vamos aprofundar até o final do ano inteiro e compreender muito sobre os queridos reis e entender uma série de fatos, inclusive do Novo Testamento. E aí o livro de Ruth é este livro que já nos faz ver o próximo grande personagem da história da palavra de Deus, que é Davi. Agora, por que tinha que constar uma genealogia
no final do livro de Ruth. Normalmente, genealogias são no início dos livros. Mas por que uma genealogia no final do livro de Ruth? Irmãos, estamos essa noite olhando para a palavra de Deus e procurando entender a maior bênção de todo esse lar, que se chamou esse menino Obed. Obed, ele foi, em primeiro lugar, uma grande bênção para esse homem chamado Boaz. E por que Obed foi uma bênção para Boaz? Em primeiro lugar, porque a Bíblia não deixa clara, de maneira alguma, a existência de outros filhos. Ninguém pode dizer que Boaz teve ou não outros filhos. Mas a tendência é interpretarmos que Boaz não teve outros filhos. Senão, a Bíblia teria dito de forma muito clara. Deus faz questão de, ao abençoar mulheres com filhos, dizer que vários filhos surgiram, como é o caso de Ana, esposa de Eucana, e que já está no primeiro capítulo e segundo capítulo de 1 Samuel. Deus faz questão de toda vez que abre a madre de uma mulher que está com um ventre fechado, de dizer que, além de ter feito isso, caracterizar com vários outros filhos, se os filhos existem. Então, ao que vemos, em primeiro lugar, Obed é filho único, exclusivo de Ruth e Boaz. Ao que parece, não existem outros filhos. Não temos a ciência de outros filhos. E ao que parece, pelo texto, Obed então vem suprir uma lacuna nesse senhor já idoso. Porque quando Boaz casa com Ruth, uma das asseverações que ele diz é: mas o teu benefício comigo, minha filha, é maior do que com tua sogra. Porque com a tua sogra você pelo menos carregou uma idosa e cuidou de uma idosa que não poderia mais te dar filhos. Eu não sou idoso, mas eu também não sou jovem. E ele deixa isso bem claro quando ele diz: você poderia ter escolhido os jovens, meninos da sua idade, gente do teu padrão, com as mesmas forças e belezas físicas que você tem. Então, Boaz não é tão jovem quanto a gente pensa. Boaz já é um homem um pouco mais maduro. Talvez Ruth, se tivesse ali os seus 30 e poucos anos, Boaz talvez tivesse seus 45, talvez 50 anos. E eu digo isso porque as mulheres se casavam muito cedo. Na cultura antiga, 12 anos menstruava, meu amado irmão, 13, 14 anos já estava casada. Para você ter uma ideia, muitos intérpretes dizem que Maria tinha sido desposada, se tornou noiva de José, com no máximo 15, 16 anos. A mãe de Jesus. E aí se acha grávida por ato do Espírito Santo. Tadinha. Que santa encrenca, né? Que coisa maravilhosa. Então, se ela, Ruth, se casa com Boaz, mais ou menos tendo 30, 35 anos, não mais que isso, porque pela descrição física de como ela trabalhou, como ela levava comida para casa, ela tinha em média essa idade. Boaz deveria ter seus 45, no máximo 50. E aí é óbvio, ele não é mais jovem, mas ele é um homem. E ele tem nessa criança o suprimento da sua história de amor, o cumprimento de uma vida fantástica que ele nem mais, talvez, esperasse ter. Obed devia ser aquele menino bem, mas
bem feliz. Porque ele tem uma avó que paquera ele o tempo inteiro. Cria no regaço. É o que nós falamos sobre Noemi hoje cedo. É aquela velha história daquele menino lindo que corre a casa inteira, que não para nunca, e que a avó pega, e que fica beijando, abraçando, talvez mordendo, não é? E ele diz, larga a avó, e a avó diz, não te largo. Aquela coisa bonita entre neto e vó. E óbvio, Noemi devia saber fazer coisa muito gostosa. Esse menino devia comer feito maluco, porque o pai tinha condições de trazer comida, a mãe cuidava e a avó estragava completamente. Então era felicidade pura. Ele era literalmente o menino da vida. Para você ter uma ideia, quando o nosso querido Abraão perde todas as esperanças de ter um filho, Deus lhe surpreende e diz, está com 99 anos, ótimo, na próxima primavera, ou seja, quando você tiver com 100 e a tua esposa com 90, fica tranquilo, vai nascer um guri para você. E é interessante, irmãos, vamos voltar a um cálculo que um dia foi feito por meu pai e eu repeti aqui. Aos 75 anos, Abraão sai de Ur dos Caldeus. Ele espera 25 anos para ver a promessa se cumprir. Com 100 anos o menino nasce. E Deus olha para ele e diz, fica tranquilo, você vai poder gozar da felicidade da paternidade. Abraão morre com 175 anos. Ele teve 75 anos para aproveitar Isaac e 15 anos para aproveitar Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Então, eu fico pensando ainda o período de vida que Deus deu para esse homem Boaz. E é incrível como a sociedade inteira sabia tudo dessa casa. Então, veja que existe também fofoca bonita, né? Veja que existe fofoca do bem. Porque toda a sociedade olha para Ruth, para Noemi, olha para Noemi e diz assim, mulher, você está agraciada, Deus abençoe vocês. Elas colocam o nome dele em Obed. Então, a Noemi literalmente, ela e a família, é uma história que é vivida por uma sociedade inteira. Parece que todo mundo estava torcendo pelo casamento dos dois, né? Era uma coisa assim, fora do controle. E aqui nós temos a bendita fofoca, não uma fofoca maligna. É a primeira vez que eu encontro, e dentro da Bíblia, boatos benéficos e fofoca do bem, porque literalmente aqui todas elas chegam perto de Noemi, elas dizem, vai ser teu resgatador, e ainda profetizam, vai ser o restaurador da tua vida na velhice, porque neto é filho com açúcar. E aí ela, que já estava pensando que ia para o espaço, conseguiu casar a Ruth, aí ela vê o gurizinho correndo, e ela pega, ela traz para o regaço, ela cuida, né? Ela cuida. É muito bonito isso. Então, esse é um homem que, graças a Deus, tem duas mulheres dentro de casa, que se amam, que se protegem, e que cuidam do filho. E a melhor coisa do mundo, para um homem, quando tem filho, é ter uma mãe que cuida do seu filho. Aquela que ele pode sair, pode deixar, a criança vai estar protegida. É óbvio que nos momentos de grande dificuldade, a Bíblia não diz, mas é óbvio que Ruth, que já sabia onde era o local do trabalho do marido,
Filho ficou doente, batia lá, meu bem, está doente. Vamos para o médico. Ótimo. Vamos para o sacerdote, ótimo. Vamos, e vamos. E a vida foi, e esse homem é um homem que não se diz mais nada de mal em relação a ele, não se diz nada de bem em relação a ele, mas a gente sabe que Boaz, em razão de tudo que já vimos, ele é um homem bem-aventurado, porque ele teme ao Senhor. E se ele teme ao Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que ele faz prosperará. E o menino vem para alegar a vida dele, o menino vem para dar continuidade à vida dele, para ser o grande nome da vida dele. E o que eu acho interessante na genealogia é que Deus fez justiça. Na genealogia, Deus não colocou o nome de Elimeleque. E nem colocou o nome de Malom. Deus colocou o nome de Boaz. Fantástico, né? Fantástico. Agora, esse menino, além de ser uma bênção para o pai, porque é o filho que chega para concretizar todo o amor, esse menino é uma bênção para a mãe. Porque, irmãos, você vê Ruth caladinha, você vê Ruth quieta, você vê Ruth falando só 2 vezes. A primeira vez que ela fala, literalmente é para dizer para a sogra, estou contigo e não abro. A segunda vez que ela fala, é para dizer para Boaz, quer casar? E entre essas 2 vezes, ela se alegra com Boaz, pela misericórdia de Boaz, e se ajoelha e agradece a ele. Ruth é mulher que fala pouco, Ruth é mulher que não reclama, Ruth é mulher trabalhadora, Ruth é mulher decente, Ruth é mulher honesta, Ruth é mulher que tinha aceitado o Senhor Deus de todo o seu coração, e que vivia na dependência de Deus. E ela que tinha todos os motivos para se lamentar, nunca abriu a boca lamentando. Talvez em seu coração chorasse, mas talvez falasse só com o Senhor. E agora ela tem, literalmente, um filho. Um filho. Eu sei que hoje ter filhos, para muitos é peso. Hoje nós vivemos numa sociedade tão individualista, as pessoas pensam tanto em si, as mulheres pensam tanto só na sua profissão, no seu corpo, que filho é a última opção na existência. Eu não estou falando aqui às irmãs que não têm condições de ter filho. Mas nesta época aqui, filho era o que sempre foi. Bênção de Deus, herança de Deus. E essa mulher, ela tem essa criança, e ela mal sabe que ela que era gentia, forasteira, longe da presença de Deus, sem hipótese alguma poder ter a prerrogativa da salvação, essa mulher não só entra na história da salvação, mas por intermédio dela se cumpre o que Deus fala em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre tua semente e a semente da serpente, e da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ruth mal sabia, mas dela viria o maior rei de todos os tempos no Velho Testamento, que foi Davi, e depois viria o rei do universo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Eu não tratei, são tantos detalhes que tem aqui,
Você sabia que quando o casamento deles dois ocorreu foi depois da colheita? Sabia disso? Que era inclusive na época chamada Pentecostes. E você sabia que quando esse casamento ocorre e Ruth é absolutamente recebida no meio judaico, ela é uma noção do que ocorreria em Atos na festa do Pentecoste, quando todos os gentios seriam recebidos na família de Deus. Isso é um dos fenômenos mais lindos que temos aqui. Mas isso fica para uma pregação futura. Ela é a expressa imagem e tipologia do nosso ingresso na presença do Senhor. Como aqueles que iam partilhar do amor eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa criança é uma bênção para Boaz, é uma bênção para Noemi, mas é uma bênção também para boa e velha. Perdão, bênção para Boaz, Ruth, e para boa e velha Noemi. Ou seja, aquela senhora que volta com uma mão na frente e outra atrás, que volta amargurada, que volta chorosa, que volta arrependida, que volta revoltada contra Deus, porque ainda desenvolve uma teologia louca. Ela agora termina com um netinho no colo, beijando, abraçando, no regaço dela, cuidando, não tem uma nora chata, enjoada, porque você não vê Ruth tomando Obed do colo da vovó Noemi. Você não vê Ruth reclamando com a vovó Noemi. Você vê Ruth feliz, olhando uma mulher que se regenera em toda a sua existência. E essa mulher tem agora de volta a saúde, a felicidade, a vida. E eu não sei se ela viu o netinho casando, mas se viu, e se pôde ver os filhos do netinho. Então essa mulher explode de alegria. É o que eu disse no áudio de hoje. Noemi perde a família. Já pensou nisso? Ela não tem esposo. Ela não tem os 2 filhos. Ela é viúva. Quem é que ela tem? A nora. E nora é parente por extensão, não por consanguinidade. Então ela perde a família. Mas Deus pega uma mulher que não tem família e dá a ela, como falei hoje, um lar. Gente, Noemi não tinha mais família, mas Deus deu a ela um lar. Deu uma nora que era mais do que filha. E que valia mais do que 7 filhos. Na época, ter a casa cheia de filhos era sinônimo de bênção. E a coletividade via o amor de Ruth por Noemi e disse, ela vale mais do que 7 filhos. Você podia ter 7 homens aqui, não dá metade que essa mulher. Gente, que coisa fantástica. Ela tem uma nora, que não é filha, mas que a ama. Ela tem Boaz, que
Não se sabe se tinha vínculo de parentesco com ela. A Bíblia diz que Boaz tinha vínculo de parentesco com Elimeleque, o marido dela. Então veja, é alguém que tinha parentesco com Elimeleque e que está recebendo a idosa por causa da gatinha. Você me entende? É o kit. É o que eu sempre falo para os meus filhos, porque papai sempre falou comigo isso. Tu não casa só com a gatinha, não. Vem o kit, gatinha. Vem o pai, vem a mãe, vem os irmãos, vem o primo, vem todo mundo. E graças a Deus pelo sogro que eu tenho. Eu louvo a Deus pela sogra que tive. Uma mulher que me bajulava, uma mulher que fazia tudo por mim. Irmãos, eu engordei muito, mas muito. Aquela mulher me tinha, eu acho que abaixo de Deus e do lado do marido, como alguém muito importante. Porque me bajulava. Eu tenho 2 cunhadas que literalmente são apaixonadas por mim, no bom sentido. Eu tenho concunhados que me têm um carinho muito grande. E creio que minha esposa também goza de todo o carinho de minha família. Graças a Deus, a igreja possibilita isso. A igreja possibilita todo mundo estar junto. E a gente vai ali corrigindo uma coisa, corrigindo outra, corrigindo uma coisa, e vive tudo junto. Agora, Noemi, ela não tinha ninguém dela, ela tinha só dos outros. Dela mesmo, pare e pense. Sangue mesmo, nem um menino. Porque o menino é sangue do marido, com Ruth. Você vê ela se queixando? Você vê ela reclamando? Ah, meu amigo, é meu. A Bíblia diz que é meu. Estou nem aí se não é meu sangue. O que vale é a palavra de Deus. Ele é meu resgatador. Ele é meu. E, gente, essa mulher perde a família e ganha um lar. Ela tem alegria, ela tem felicidade, ela tem paz, ela tem gozo, ela tem comida, ela tem bebida, e ela tem um pequenininho chamando de vó. Quer coisa melhor que isso? E ela tem proteção. A coisa que um idoso mais precisa é proteção. Por isso que filhos que jogam seus pais no asilo, pode ficar tranquilo, Deus vai te chamar à prestação de contas. Deus vai te chamar à prestação de contas. Pai e mãe é para estar junto, cuidando o resto da vida, mesmo que ele esteja olhando para você e dizendo, oh, você não cuida de mim, e você fazendo tudo. Escute, olha que coisa fantástica. O menino vem como bênção para ela. Mas você sabia que Obed é uma bênção para a cidade de Belém? Como assim, pastor? Gente, Belém, Efrata, sempre foi uma das menores cidades. Obed é este menino que nasce como símbolo do milagre de Deus. Porque isso aqui não é conto, não. Isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é real.
E isso aqui é real. Isso aqui aconteceu. E isso está na literatura mundial. E em razão disso, a gente conhece Belém. E Belém, dela vem milagres como Obed depois. O Senhor do universo. Porque, como já te falei, na casa do pão, é que Deus resolve trazer para nós o pão da vida. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Belém se torna conhecida. Você não tem uma história tão linda quanto essa. Você tem lá em Efraim, você tem lá em Benjamim, cidades com histórias horríveis de estupro coletivo, de morte coletiva, de morticínio. Gente, Juízes, tinha que ter depois dele Ruth, porque Juízes termina de forma muito sanguinária e mortal. Ruth é literalmente um livro que diz para mim e para você, até nos piores momentos da história, existe vida, e vida é em abundância. Belém entra e é abençoada. Por quê? Porque a bênção de Belém está nesta localidade, no livro de Juízes, livro de decadência espiritual. Você tem homens que têm compromisso com Deus, mulheres que têm compromisso com Deus, crianças que nascem da misericórdia e da vida, e do milagre de Deus. Belém, então, é essa cidade que se torna símbolo de luz e de graça no meio de um momento escuro e tenebroso, como no livro de Juízes. E é isso que me faz olhar e esperar pelo amanhã na minha nação. Porque por mais que tenhamos vivido dias difíceis, com tudo que ocorreu nos últimos anos, a gente vê que Deus é Deus e que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, Obed é o final dessa história que coloca Belém numa posição elevadíssima nessa época. Obed, ele traz bênçãos também para Israel. Meu Deus, pastor, como é que Obed traz bênçãos para Israel? Uai, é por isso que se tem uma genealogia. Veja que nos versículos de número 16, já diz, este é o pai de Jessé, pai de Davi. E vem dizendo, olha, Pérez gera Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, e Boaz, Obed. E Obed gera Davi. Olha que interessante. Vem Obed, vô, Jessé, pai, Davi, o filho. Esse menino carrega nele todo o potencial para a maior bênção que Israel teve em toda a sua existência, que foi o grande rei Davi, o maior de todos os reis. O sonho de consumo, porque todos aguardavam literalmente o bem Davi, o filho de Davi, que reinaria. Tanto é que quando Jesus chega, todo mundo o chama de bem Davi, de filho de Davi, esperando que ele fizesse como seu pai na primeira vinda, tomasse o poder e exercesse
tudo aquilo que ele tinha que exercer, cumprindo as profecias de que de Jerusalém se dominará toda a terra. Agora, esse menino é canal de bênção para Israel, porque seu descendente vai gerar exatamente todo um conjunto de bênçãos, como nunca foi vista a Israel. E por fim, Obed traria bênçãos ao mundo inteiro. Porque de Davi viria o grande Davi. Viria, 1000 anos depois do grande Davi, o Senhor Jesus Cristo. E por intermédio dele, a salvação de toda uma humanidade. De todos, de qualquer raça, tribo, cor, idade. Então veja como a vida é. É uma criança que nela se carrega um conjunto de bênçãos muito grandes. E esse é o motivo pelo qual se tem no final que Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. E lá na frente, de Davi vem Jesus. Então, quando a gente abre em Mateus capítulo 1, texto com o qual eu quero finalizar, que você literalmente vê o apóstolo Mateus trazendo toda uma genealogia. Irmãos, não pense que aqui está um conjunto de nomes sem sentido. Não pense. Olha que interessante o que Deus vai fazer agora conosco. Mateus capítulo 1 diz assim, versículo 1 em diante: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Olhe para mim. Você se lembra? Se lembra dos estudos? Os diários, os de quarta-feira? Isaque, Jacó. Jacó, Judá e seus irmãos. Judá de Tamar. Eita, aquele caso terrível, né, pastor? É. Lá de Gênesis. Inclusive, deixa eu me lembrar, foi você, Vera. Foi você que analisou Tamar, Pérez e Judá. Sim, foi Verinha. E Pérez a Esrom, e Esrom a Arão. Arão a Aminadab Nasson, Nasson Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, a prostituta. Aqui quem analisou foi a igreja do Pedregal. Esse texto. E este, de Ruth, olha que lindo, gerou a Obed. E Obed a Jessé. E Jessé, o rei Davi. E depois, lá na frente, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, que menino cheio de promessas. E você sabe que não é só ele. Você sabe que eu e você carregamos em nós muita vida futura. Você sabe que nós, eu e você, carregamos a semente maravilhosa do Evangelho. E que um dia, não aqui nas Escrituras,
Mas um dia livros serão abertos. E assim como, ao ler aqui, muita coisa veio na sua mente. Livros serão abertos diante de nosso Senhor e Salvador. E toda a nossa vida como Ruth, Noemi, Boaz, será aberta. E nós ouviremos do Senhor não só, vinde benditos, a herança que está proposta, mas nós ouviremos do Senhor o galardão que cada um de nós terá. Em primeiro lugar, por como tratamos tudo que Deus nos deu. Família, bens, amigos, tempo. Segundo lugar, como nós investimos tudo que o Senhor nos deu no reino e no evangelho. Escute, o livro de Ruth é a narrativa linda de uma vida que não se quedou. Há um momento mais difícil da história de Israel, que foi este momento dos juízes. O que será? Que de nós será lido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, quando os livros sobre nós se abrirem. Teremos muito mais motivos para rir ou para chorar? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Faz tua vida valer. Não te leves nunca pelas circunstâncias. Vive uma vida que gere obedes, não só físicos, como espirituais. Vive uma vida que gere vida para muita gente, para que o Senhor seja visto na tua descendência, na tua casa, e que você seja bênção para todos aqueles que acompanham a tua existência. Então, nos momentos difíceis, indague. Por que minha alma está abatida? Porque aqui dentro se comovem. Meu Deus, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. E vamos ser francos. Se Ele deu para a gente a salvação, o resto é resto. E louvado seja o nome dEle. Amém?